Tu queres estar na ponte do comando para ver onde é que eu ando, ver onde é que eu ando. We talk about zombies and about feelings. Até ficas meio burro como o Mike Billings. Estamos live. Estamos live! Vamos lá. Isto hoje vai ser incrível. Então, Volta. hoje vamos aqui falar sobre as promessas que já existem. Não existem programas ainda. Eu andei aqui pesquisa intensa. Ainda não temos o programa eleitoral. Mas temos as promessas. Mas não há programas eleitorais a um mês das eleições? Ainda não. Estão a fazer. Isto também foi muito repentino. Também temos que... O PS, por exemplo, está a aceitar ainda... sugestões, etc, programa eleitoral, mas algumas coisas já são certas e tenho aqui uma lista dessas coisas, essas coisas nós vamos ver, mas vamos ver de uma forma diferente. Ok, vamos lá. Vamos fazer o seguinte, vamos aqui, eu não te vou dizer de quem é que é, ok, vou dizer a proposta, Ok. vais-me dizer de quem é que tu achas que é e vais-me dizer o que é que tu achas da proposta, e vais-me dizer o que é que tu achas da proposta entre guru, ou seja, algo que fosses tu que pudesses ter dito, certo? Meio burro, algo que a gente merece experimentar, meio, que é tipo, nem é bom nem é mau, olha, é o que é, meio merda, ou meio bosta, como preferires, yeah, que eu é gosto. entre o meio e Exato. o zombie, Isso. e o último de todos, que não vale nada, que é zombie. Zombie! Uma medida zombie. E há uma medida zombie. Bota aí. Muito bem. Então, primeira coisa que eu te queria mostrar, a primeira medida, Isso. faz aqui um bocadinho, Primeira medida. vai ser. Deixa-me só abrir aqui, que entretanto. Aqui está. Acabar com a tributação autónoma para as empresas. Ok, acabar com a tributação autónoma para as empresas. Tributação autónoma é um imposto que, por exemplo, existe, por exemplo, quando compras um carro e, por exemplo, as empresas normalmente compravam os carros e utilizavam os carros para as pessoas acabam por usar os carros tanto para a empresa como para a cena pessoal. Então o que é que o Estado faz? O Estado, para coletar mais dinheiro e para fazer com que as pessoas não comprem carros tão caros, há uma regra, por exemplo, nos carros, que é a partir de carros acima de 25 mil euros, até 25 mil euros pagavam 5 ou 10%, depois pagavam 25 ou 35% acima de 25 mil euros. Era um imposto extra, que é como se estivesse a pagar para usar o carro, ainda um extra grande, e penaliza quanto mais caro for. Ou seja, esta medida tem duas coisas, tem coisas positivas e tem coisas negativas, no meu entender. Coisas negativas é que é mais um imposto nas empresas. Quem é que vai pagar? O consumidor final, é inevitável. Portanto, é mais carga tributária sobre o contribuinte, neste caso, o cidadão português. Uma coisa boa é, por exemplo, que não sei se é boa, que é impede as pessoas de comprar carros mais caros, principalmente nas empresas. E pronto, as pessoas... envia-se o parque automóvel, não é? Sim, de certa forma, dos carros melhores. Ou seja, é como se estivéssemos a tentar socializar e dizer assim: tens que andar com carros baratos, e mesmo os carros baratos pagam 10%. E isto é só nos carros, porque existe tributação autónoma em muitas outras áreas. Bom, é mais um imposto. Portanto, eu diria assim: se tu tiveres uma visão de uma economia livre, tu queres reduzir impostos. Se tiveres uma visão de vamos imaginar, de mais socialismo, tu queres mais impostos, não é? Para poderes fazer uma distribuição ainda mais agressiva. Eu diria que esta medida, eu classificava esta medida como no meio, ou seja, não acho que é muito importante, e tem coisas positivas e tem coisas negativas. Quem é que tu achas? Portanto, eu acho que é a Iniciativa Liberal. Eu vou dar são dois partidos. A Iniciativa Liberal acho que faz isto. Boa, e eu diria só a Iniciativa Liberal. Eu não dizia mais nenhum partido nesta cena da tributação autónoma. O Partido Socialista? Fogo, vale tudo para ganhar as eleições, mano. Isso é incrível. Muito bom. Parabéns ao Partido Socialista. Até não é uma das medidas mais... Eu acho que era uma medida que, se eu fosse socialista e eu mantinha a tributação autónoma, não tem muita lógica. Ou seja, é um bocado incoerente. Não sei se estás a perceber. Ou seja, a diferença entre as duas é que a Iniciativa Liberal quer acabar com a tributação autónoma e o PS quer diminuir
a tributação autónoma. Ok. E eu não sei Certo, que outros então. efeitos é que a tributação autónoma terá noutras áreas, porque eu não conheço muito bem. É uma forma de diminuir os lucros. Mas pronto, é uma cena um bocado. É uma medida, de certa forma. Eu, na Iniciativa Liberal, eu compreendo que eles queiram fazer isto. No Partido Socialista parece-me um bocado populista, porque vai um bocado contra. Achas? Porque ou tens uma visão de economia liberal a que queres reduzir muitos impostos e a tributação autónoma é mais um, ou qual é a razão para tu tirares um imposto que impede as pessoas de comprar carros muito caros? Qual é a lógica? Isto é um exemplo, pode haver outros fatores. Ou seja, acho que vai um bocado contra o socialismo. Se fosse socialista, não queria esta medida. Mas pronto, continuando. Muito bom. Alargar o desconto do IVA à eletricidade para passar para a taxa de 6%. Aqui é mais difícil acertar. Isto é quase. Sim, eu alargar a quantidade de pessoas é mais um subsídio, principalmente para os pobres, seguramente. Eu diria que isto seria uma medida que tenha, mais uma vez, é menos impostos. Acho uma coisa positiva, sinceramente, porque é menos impacto e menos tamanho do Estado. Portanto, eu diria que seria uma medida de reduzir impostos, também tinha que dizer que seria uma medida da Iniciativa Liberal, não é? Sim. Meio burra a medida. A medida, eu para mim a medida, eu acho que seria uma medida guru. É, eu seria uma medida guru que era, então vá, força. E tu dirias que era de. Eu diria que sim, esta é a economia liberal, é reduzir os impostos, Iniciativa Liberal. Quem mais é que. Eu acho que também, São como é para os 1, pobres. 2, 3, 4. Como é para os pobres, eu acho que faziam também o Bloco de Esquerda. Certo. Eu acredito que Bloco de Esquerda guru. o PCP. O PCP está certo. Acredito que sim. Eu acredito que até o Partido Socialista quer uma medida deste tipo, não é? Certíssimo. Claro que não tem muita lógica, que assim, tu vais reduzir os impostos, vais reduzir a coleta de impostos, vais ter, como estes partidos são mais de Estado grande, eu acho que até a própria AD acho que fazia uma medida destas. É provável. É uma medida super populista, interessante, e a eletricidade devia ser barata para as pessoas, não podemos estar a cobrar impostos sobre eletricidade, Os que já confirmaram. Os que E o já Chega confirmaram, também punham o Chega. E os que já confirmaram foram estes 4. Estes 4 já confirmaram. A Iniciativa Liberal não, porque quer diminuir os impostos em tudo, se calhar, e não quer uma medida específica só para a energia, digo eu. Percebo. Ou seja, e também quer uma cena de liberdade. Ou seja, se continuas a penalizar cada vez mais quem produz mais, cada vez crias mais escravos, e percebo que eles não gostem desse tipo de medidas. Agora, eu para mim. Claro que isto aqui tem uma cena que faz esta medida, tens menos coleta, vais ter que cobrar noutro sítio. E provavelmente estes partidos que vão fazer é que vão buscar o dinheiro do outro lado, não é? Como é natural. Eles não vão diminuir a carga tributária. Percebes o que eu quero dizer? Nenhum deles, aliás, já, nenhum deles tem como objetivo uma coisa dessas, na minha opinião. Há um que tem diminuir a carga fiscal. Não destes desta medida, destes 4, nenhum deles. Eventualmente o Chega talvez tenha. Eu não sei, eu acho. Ideologicamente. Não sei, custa-me acreditar. Depois, em termos concretos, eu não acredito que Chega a reduzir a taxa de tributação. Porque, se tu tributares os ricos, ou nem vou falar ricos, o pessoal ganha mais de 1.300 euros. Basicamente é isso. Tributares o pessoal ganha mais 1.203 e 1.300 euros e 10 ao pessoal que não ganha nada ou que tem o subsídio mínimo, tu ganhas bué de votos, Sabes o que eu quero dizer? E, portanto, são medidas que estimulam realmente a angariação de votos, e eu acho interessante. Só que estão todos a competir, pelo mesmo. Repara, todos aqueles 4 partidos querem buscar esses votos, repara. Ou seja, não é um oceano azul, é um oceano vermelho, não é? Agora, eu acho que é super importante reduzir os impostos na energia, no combustível. Eu acho que é as pessoas não terem possibilidade de aquecer a casa, e é uma coisa triste, é uma coisa de terceiro mundo, sinceramente. É um dado curioso, nós somos o 4º pior da União Europeia, se não estou em erro, em termos de pobreza energética. Eu digo, não há um sítio onde eu passo mais frio no mundo do que em Portugal. Basicamente é isso. Verdade. Vamos para a próxima. Já agora, o Chega não falou nos 6%, pelo menos o que eu encontrei, eu posso estar errado. O Chega que disse é que também uma das bandeiras também seria combater a pobreza energética. Mas eu se calhar não quero ser uma medida guru, eu vou fazer meio guru. Porquê? Meio burro. Porquê? Porque esta medida era super fixe se fosse para toda a gente ao mesmo tempo.
Agora, chegares ali, mais uma vez, fazes escravidão, estás a perceber o que eu quero dizer? E toma lá mais uma migalha aos pobres. Não, pronto, é seguir o mesmo registro. Portanto, vamos ficar assim. Muito bem. Eu se calhar íamos há umas medidas que eu gosto bastante. Há aqui uma que, imagina, o regresso das scoots. O que é que tu achas? As scoots eram as autoestradas sem custos para o utilizador, que agora têm custos para o utilizador. Ou seja, seguem o princípio do utilizador-pagador. Ou seja, eles querem tirar isso, é isso? Não, neste momento tem um Paga-se? utilizador-pagador, eles querem passar a scoots, querem oferecer. Pronto, Não é? é Tu assim. Eu acho que aumenta a mobilidade das pessoas. Agora, eu não sei qual é o custo da medida. Mas mais uma vez é uma medida populista, não é? Ou seja, como sabes, tudo que seja reduzir impostos e ter menos Estado, eu acho que seria uma coisa interessante para mim. Portanto, eu diria que era uma medida também de meio burro. Meio burro. Agora, também me parece uma medida Quem será? sabes que diferença é que vai fazer na economia essa merda? Não vai fazer diferença nenhuma. Ou seja, portanto, 0,0001. eu seria mais uma vez uma coisa que seria, eu acho que todos os partidos que querem realmente votos faziam uma coisa dessas. E eu aí, É só o PS. É só o PS. Pronto, o PS é inteligente, realmente. O PS acho que é um partido com um bom perfil de marketing. Acho que, e por exemplo, eu vejo o Pedro Nuno Santos a falar e vou-te dizer, é incrível. Se o Pedro Nuno Santos, se imaginares o Sócrates a falar, repara como fala exatamente com o mesmo ritmo, a mesma expressão, e ele aprendeu bem e está a melhorar muito bem como comunicador, porque está a copiar o melhor para mim. Percebes o que eu quero dizer? Acho que está muito bom. Em debates ele não me parece assim muito robusto. Ele também tem um lastro de 8 anos do que está tudo a acontecer e agora começa a satisfazer tudo. E desgraçado quem for para o governo agora. Só te digo isto, desgraçado. Eu se ganhasse as eleições fugia. Porque vem aí tempos, em princípio, pelo menos nos próximos 4 anos vai haver momentos aí difíceis de administrar. Tanto é que tu estás a ver tudo a acontecer, não é? Tu lembras de eu sempre falar nesta cena e agora os polícias e agora os hospitais, agora toda a gente a reclamar e vai continuar assim. É uma medida que em termos de marketing ganhava-se muito se fizesse uma coisa dessas. Principalmente no Algarve. No Algarve ganha-se bastante porque o Algarve sofre muito com os escudos. Ex-escudos. Muito bem. É para ir buscar os votos ao Sul, acho eu. Exato. Redução do IRC de 21% para 15%. Isso é uma medida. À razão de 2 pontos por ano. À razão de 2 pontos por ano. Mas é para toda a gente? Sim. Isso é uma medida à guru mesmo. Isso é uma medida à guru. Quem é que tu achas? Eu acho que é a Iniciativa Liberal, não tenho dúvidas. Ou não, AD. A Iniciativa Liberal não tem uma proposta desse tipo. Quem é que fala aqui? É capaz de ter, não encontrei dito ainda porque o programa não está cá. Já há anos que eu sou a Iniciativa Liberal dizer que era uma taxa de 15% que lhe reclamam. Se calhar até que é menos, não é? Não, acho que era 15% com uma proporcionalidade. Aí estás a falar de quê? De IRCA? IRC. De IRCA? Esta medida é mesmo a guru. É mesmo a guru, não é? É, porque os impostos sobre as empresas é o imposto mais burro que existe. É o que tem o que destrói mais produtividade e tem pouco ganho. Estás a perceber? Eu acho que é uma boa. E não sou eu que digo isto. E quem paga não são as empresas. Sim. Mas repara, mas as empresas dizem assim: eu não tenho que pagar, mas vou ficar menos competitivo. Então eu vou para um sítio onde pague menos dinheiro para ficar mais competitivo. Acabas por tomar essa decisão. Apesar de ser o consumidor a pagar, tu decides ir para um local que tenha os benefícios. Esta medida é muito interessante. É muito negativa em termos de popularidade para um país como Portugal. É preciso bolas para ter uma medida destas. E fico muito admirada por a AD ter uma medida destas, sou sincero. Ou seja, muito admirado. E que fez força nesta, não sei, também estou a especular, não é? Estou obviamente a especular, vou-me calar. Vamos continuar. Médico de família no primeiro mês para grávidas, idosos e crianças. Na Iniciativa Liberal só para pôr tens que pôr, que eles têm de 30% a 15%. Reduzir a taxa nominal de IRC de 25% para 15%. Eu apanhei ela aqui, muito bem, apanhei ela. Reduzir a taxa reduzida de 17% para 2,5%, muito bem, que é o mínimo aceito pela União Europeia. Alargar a matéria coletável abrangida pela redução de IRC até aos 25 mil euros, muito bem.
para Calma. Estás a ver as medidas? Deixa de estar. não as medidas, é nesta proposta específica da Instituto Liberal. Eliminar a derrama estadual do pagamento adicional de conta relacionada. Acho muito bem. Isto, os impostos sobre as empresas é o imposto menos eficiente que existe, é coletar os lucros. Isso já está documentado e estudado, mas não tem popularidade. Ou seja, tu ganhas muitos poucos votos, apesar de ganhares muito benefício económico. E é preciso ter ovos para... Ficam admirado muito pela AD a fazer esta proposta, digo-te já. Muito admirado. Bem bom. Sim, mas é um bocado idiota, porque não te vai fazer ganhar votos e até te vai penalizar. Se queres que eu te diga. Ou seja, em termos de políticos, acho que é uma má decisão da AD. Não, eu acho que era para ir roubar votos a ele. É o que eu acho. Sim, mas repara, mesmo mas a IEL a dizer isto já não perde votos. Percebes o que eu quero dizer? Porque já faz parte do registro deles. E a AD se calhar perde alguns votos que poderia ganhar do Partido Socialista, mas eles sabem melhor do que eu. Que mais? Espera aí, que eu tenho aqui umas incríveis, para lá. Responsabilizar a banca para fazer face ao aumento das taxas de juro e travar a lei das rendas. Meu, como colocas... travar a lei das rendas, isso é mesmo uma proposta zombie, meu. E pôr os bancos a pagar é zombie. Ou seja, os bancos ainda pode haver um nível de tolerância, porque podes dizer, mas eles já estão a pagar há muitos anos a conta da ajuda que deram ao Estado e têm impostos extras há muitos anos. E agora estão a ter lucro, é normal. A banca é um sistema cíclico de lucro. Há alturas que arrebenta e alturas que dá muito dinheiro. Mas isto é uma medida mesmo estúpida. Eu diria que é uma coisa do LIVRE, é uma coisa do Bloco de Esquerda e do PCP. Nem acredito que o Partido Socialista faça uma coisa destas, porque é tão zombie que não acredito. Não, PCP. Isto é medida mesmo à PCP. Criação do imposto sobre as grandes fortunas. Isto aqui é também uma medida totó, é uma medida zombie, que já foi testada em muitos sítios e só dá merda. Era Bloco de Esquerda, PCP, LIVRE. Não acredito que haja mais alguém a pensar numa coisa. Só o BE que teve coragem de dizer isto assim para já, pelo menos do que eu. Isto dá-te impostos zombie, dá-te, repara, basicamente é o PCP a competir com os votos do Bloco de Esquerda, com medidas diferentes, a tentar ser mais extremistas e atrair um tipo de população, mas essa população cada vez tem uma tendência mais a descer, e é por isso é que tu vês estes partidos a partir. Para mim o PCP vai deixar de existir até 2030. Eu não acredito que haja PCP em 2030 se continuam com a mesma mentalidade, porque repara, já ninguém mais nesta conversa, já ninguém acredita nisto, e há a internet e há a globalização, e só mesmo com os ignorantes ou com pessoas muito velhas que têm uma tendência natural a deixar de existir, não é? E eu fiz as contas na altura e a altura fiz para aí há 10 anos e eu previ este declínio do PCP muito rápido, e é o que tem visto a acontecer, portanto, sim, vamos continuar. Muito bem, então aumento do complemento solidário para idosos até 820 euros. Ou seja, estás a dizer que eles querem dar aos idosos 820 paus? O complemento é isso mesmo, com o ordenado mínimo a 800 e tal paus. No fundo é cuidado, isso é uma medida em termos económicos absurda. Ou seja, não existe capacidade económica para fazer uma coisa dessas, principalmente com um sistema demográfico como nós temos. Portanto, eu lhe dizia que é de meio burro em termos económicos. Seria, portanto, meio bosta. Apesar de eu perceber que os velhotes precisam de ter condições. E não chegavas lá, pois não? Não chegava lá, tipo, nem pensar. Ou seja, é um bocado incongruente, tipo. Ou seja, não tem lógica. Tu fazes uma medida bué de estúpida lá em cima, bué de fixe lá em cima, que não dá votos, e fazes aqui uma económica que é uma merda. Tens que ir buscá-los a algum lado. Pois, se calhar é mesmo isso. Ou seja, é um bocado de... Ok, mas eu respeito muito os velhotes. Atenção, eu só acho que não existe capacidade económica para fazer uma coisa destas. Ou seja, vais ter que coletar esse imposto em qualquer sítio, não é? Quem é que vai pagar? A juventude vai dizer o quê? Eu pagar mais, estás a brincar, eu vou tirar bilhete. Estás a perceber a cena? Ou seja, não sei qual é o custo da medida, mas parece-me assim um bocado ilógico no programa. Vamos aqui vamos aos aumentos de ordenados? Vamos aumentar ordenados. Acho bem aumentar ordenados. Vamos começar. Então vá. Aumento geral de salários de 15% com um mínimo de 150 euros. Aumento geral como? Não sei. Por decreto? É isso.
Aumento geral por decreto não é do PCP, porque se fosse geral, o PCP odeia pessoas que ganham mais 1.200 paus. Portanto, o PCP não é. Não acredito. Tu achas que a medida é o quê? Tu achas que a medida é o quê? Quem é que dizia uma medida destas? Estão malucas sem ser o PCP? Já falhaste. Aquilo que tu disseste que não fazia. Ou seja, porque esta é uma medida maluca, mas que não é de PCP, é aumento geral. Ou seja, significa que um gajo ganha 10.000 euros, vai também ganhar 11.500. Estás a ver? Não tem lógica. Mas só o PCP que fez isto? Foi. Segundo, já agora para ir buscar nem a fonte, nada disto é meu, não é? Eu vim buscar aqui ao Diário Económico, ok? Ok. É como bem dizes a Diário fonte. Económico não, Eco. Não sei se foi o Diário Económico, mas... É uma medida absurda, não é? Ou seja, como é que aumentas os ordenados por decreto? Isso é o que eu quero dizer. É tipo, é uma cena comunista. Mas acho estranho o comunista dizer que aumenta os ordenados a toda a gente, porque a gente ganha bem, não não devem ter pensado isto direito. Se calhar enganaram-se. Muito bem. Agora, vamos continuar nos aumentos, está bem? Aumento do salário mínimo Isso. para 900 euros já em 2024. E subir ao nível de inflação todos os anos, acrescido de 50 euros. E ainda dão micro-ondas, uma máquina de lavar a roupa. Não, esta é uma medida super populista, com uma estrutura, uma viabilidade económica. É uma promessa estúpida, porque isto depende da capacidade económica do país, como é natural. Estás a aumentar os ordenados reais em 5% em relação à inflação, significa que tens que aumentar a produtividade em 5% no país. Ou seja, pá, não é fácil, meu, na situação que nós estamos atual. Eu vou repetir a medida. Aumenta o salário mínimo já para 900 euros em 2024. Isso é ponto assente. Isso não é difícil, porque... Subir ao nível da inflação todos os anos, acrescido de 50 euros. Isso é uma medida que eu acho que é um bocadinho exagerada. Portanto, eu não acredito... Tu achas? Eu acho um bocadinho exagerada. Eu acho que os partidos mais populistas, assim, que são mais populares e mais inteligentes... Não faziam isto, não é? Não, quer dizer, eu acho que o Chega conseguia, eu acho que o Chega fazia isto. Eu acho que o Chega fazia isto. Não. Eu acho não, que o Bloco de Esquerda, eu acho que o Bloco de Esquerda fazia isto também. Claro. Ele estava-se mesmo a ver quem é que era. Mas esta é uma medida, eu não lhe chamo zombie? É meio bosta? Não, é mesmo zombie. Porque repara, aumentar o ordenado mínimo não resolve nada, meu. De certa forma. Ou seja, tu que vais fazer é daqui a bocado. Tu passavas 3 anos e o ordenado médio era igual ao ordenado mínimo. Sim, sem dúvida. Porque se tu aumentasse mais, estavas a falar um aumento de pelo menos 80 a 100 paus por ano. Portanto, em 3, 4 anos o ordenado mínimo era igual ao ordenado coisa. Mas é uma cena que não tem fundamento económico nenhum. Mas ouvi também outros partidos a dizer que aumentavam o ordenado mínimo bastante, e por isso é que seria uma medida que eu acho que de outra forma, estruturada de outra forma, eu acho que o Partido Socialista faria, o Chega faria. Mas não, é só bloco. Ok. Aqui. Vamos passar a outra então. A subida do salário mínimo nacional ao longo da legislatura até aos 1.150 euros. Olha, este é mais ponderado. Não, se calhar não. Se calhar o da inflação ainda dá mais. Quanto é que dá? 1.000 e quê? 1.150 euros. Pois, lá está. Até ao final. Até ao final. Isto também tem que ser uma medida Partido Socialista e Chega. Eu diria, e livre, coisas desse tipo. Exato. E eu acho que é uma medida aqui, meio bosta. É meio zombie. É zombie, uma medida zombie. Isso é uma cena total. Ou seja, repara, se não tiveres crescimento económico e aumentares o ordenado mínimo, tu arrebentas a economia de cima a baixo, meu. É que não sobra nada. Sabes o que eu quero dizer? É uma incrível. Ou seja, o ordenado mínimo acaba por ser uma cena que tu vais aumentar consoante, é populista, e vais aumentar consoante o que acontece na economia. Não é? Um bocado isso. Então, mais a menos que deixes, repara, eu não sei, não dava mesmo. Ou seja, a ordenado mínimo é mesmo pressão sobre a economia. Não, mas a economia agora está turismos e não sei. Mais. Equiparar as pensões mínimas ao salário mínimo nacional ao longo de 4 anos. Isto também deve ser uma medida de PCP, Bloco de Esquerda e Livre. E tu achas que é uma medida quê, já agora? É absurda, meu. Ou seja, eu compreendo o que se devia fazer, mas como é que é possível, meu? Nós temos bué de velhotes, meu. Eu dizia que era meio merda. Vamos pôr assim, meio merda. Meio merda, muito bem. Meio bosta, chega. Uma medida populista muito interessante. Ou seja, mas em termos económicos é mesmo de meio bosta. Pronto.
Muito bem. Tenho aqui, espera aí, que eu tenho aqui muita coisa. Deixa eu ver o que é que eu quero. E o que é que eu quero atenção, pôr aqui. as outras medidas que foram ditas de zombies também são medidas populares. Atenção. Ok? Só que algumas são tão absurdas que deixam de ser populares, nomeadamente as do PCP. Percebes? Ou seja, vou são excluir tão aqui- burras que ninguém acredita naquilo, estás a ver? E então só estás a pintar cenas, é o que é. Eu vou excluir aqui que aquelas medidas não são económicas, por isso é que o PAN não aparece tanto. Isto só para quem vota PAN não ficar chateado, não é por nada, é só porque o PAN não tem grandes propostas económicas, tem uma que mexe mais na economia, tem uma e vamos falar nela, Ok. mas, Vamos mas lá. essa é a razão, é só para É, explicar e ao o PAN para mim é coisas que têm a ver com animais, meu. pessoal. Isso que eu quero dizer. Ou Sim, com a sem dúvida. natureza, ou caraças. Mais de 250 mil casas construídas ou em construção no final da legislatura. Mais de quantas? 250 mil. Mas como assim? O partido é que vai construir as casas? Não. Vai estimular a economia para que sejam construídas as casas. Mas há alguma medida concreta para fazer isso? Ou é. Diminuir. Há outras medidas, eu não devia ter vindo logo para esta, não é? Há outras como facilitar o licenciamento, as licenças todas. Já está a ver quem é que é. De modo a que estimular a construção de modo a que possam ser construídas mais casas. Ou seja, tirar a Como burocracia, é isso? É isso. Tirar a burocracia, eu dizia para talvez o Iniciativa Liberal, a AD, seria uma medida de guru, reduzir a burocracia, Ok, boa. sem dúvida. Bem, então, já agora, quem quer reduzir a burocracia também é o Chega. Também quer. É uma proposta igual. Eu às vezes Não- também ouço essas Quem fala em medidas. 250 mil casas é a IEL. A IEL fala em 250 mil casas. Atenção, nós já construímos 125 mil, se não estou em erro, por ano. Eu Mas isso sei, já mas acontece. não é nestas condições e nem é com estes custos, estes recursos humanos, nem esta estrutura, nem, não é. Ou seja, eu vou-te dizer, eu não acho que seja possível construir 250 mil casas em 4 anos. Não acho. Acho que é populista também. É populista, sem dúvida. É uma medida económica, claro, para as pessoas terem casas para viver, é reduzir a burocracia, é a melhor coisa que há. Agora, não vai acontecer, nem pensar. Não tem hipótese. Redução do IRS para jovens até 35 anos, com taxa de IRS máxima de 15%. Isto é uma medida que neste momento a situação é tão crítica que eu diria que punha no Iniciativa Liberal, no Chega, no PS e na AD. Ok, é AD. Ok. É uma. E aqui, é meio burra ou guru? Eu só ou vou meio? pôr meio burra porque não é de forma generalizada. Mas eu percebo que é inteligente, que é assim, quem já tem mais de 35 anos tem muita mais resistência a sair do país, ok? Portanto, consegues escravizá-lo um bocadinho melhor. Atrais os jovens com os 15%, acho que é uma coisa positiva. Para a circunstância do país, eu até diria que é uma medida aguro. Para a circunstância do país, O que é necessário e era a coisa mais rápida, se calhar, para manter os jovens no país. É. Só que vai ser difícil os jovens perceberem esta medida. Mesmo que seja É uma aplicada. coisa a dizer, isso é muito inteligente dizer isso, porque os jovens não percebem um cu de IRS. Pois é isso. Se tu lhe disseres essa merda, eles realmente vão dizer ok, é tipo o IRS. Eu pensei que o IRS eu ganhava ao final do ano, não sabia que tinha que pagar. Estás a perceber? Eles pensam isso. Portanto, Isso. Sim. Muito bem. Atualização das rendas com base na evolução dos salários, com um novo indexante definido em conjunto com o INE, Instituto Nacional de Estatística. Quem é a medida? Atualização das rendas baseada Com base- nos salários. Ou seja, querem controlar o mercado livre, já estou a perceber. Portanto, aí tens de tirar logo a Iniciativa Liberal, não vai entrar. Agora, todos os outros partidos podem entrar. Uma medida que feita ou seja, uma medida que aceita o aumento das rendas, portanto, o Bloco de Esquerda, o PCP ou o Livre nunca aceitariam uma coisa destas. Olha, Portanto, eu diria que pode ser a AD, o PS e o Chega. é o PS. E é uma medida aqui que tu achas? O Chega também não parece que aceitasse esta, É uma mas- medida meia merda, porque repara, isso faz com que não haja mais casas, meu. E o problema continua. E depois o pessoal arranja sistemas e diz assim: tu podes vir para aqui, mas vais ter que me dar algum dinheiro de fora, senão o nosso contrato vai acabar. Estás a perceber o esquema? Portanto, há segundas e terceiras consequências. É uma medida meia bosta para nos chamar. Porque o zombie, depois daquelas propostas do PCP, do Bloco de Esquerda e do Livre, não é fácil competir com essas medidas, meu. Percebes?
temos que ficar ali no meio bosta. Yeah. Revisão dos vencimentos das forças de segurança, compensação pelo risco, reconhecimento de profissão de desgaste rápido e pagamento de horas suplementares. Eu acho que é uma medida do Chega, não tenho dúvidas. Chega, acho que o Chega interessa. Eu acho que em termos da medida, assim, eu acho que os polícias e as forças de segurança acho que ganham um pouco de dinheiro. No entanto, os benefícios que eles têm quando metes tudo junto e o facto de serem da função pública, também não é uma situação tão má como isso. Respeito muito, mas o país não tem dinheiro. E portanto, é uma opção do país escolher o que é que o país quer: pagar mais aos médicos, pagar mais aos polícias, pagar mais à função pública, pagar mais aos professores. O que é que o país quer? Cobrar mais nos impostos. Ou seja, estás a ver as medidas, está uma confusão. Tipo, querem reduzir os impostos, mas não querem deixar as rendas aumentar. Ou seja, para mim era uma medida, era tipo, eu liberalizava tudo e resolvam vocês os problemas, escolham a vossa vida. Depois tentava realmente maximizar a produtividade das forças de segurança. Ouvi dizer muitas vezes críticas grandes. Eu não conheço muito bem, que os polícias estão todos aí no escritório a fazer coisas não de polícia. Todas estas cenas. Portanto, seria uma medida que eu punha uma medida em termos económicos, é de meio burro, mas compreendo. Portanto, meio bosta. Meio bosta. Eu punha meia bosta. Porque assim, é uma medida, de certa forma, que é bué de populista, não é? Ou seja, chegares a um setor e vais dizer: eu vou-te dar isto. Percebes o que eu quero dizer? É bué de populista. Vai custar dinheiro e não vai haver dinheiro para pagar. Por isso, se não há dinheiro para pagar, tem que se ir buscar a algum sítio. Vais buscar aonde? Aos aumentos dos impostos, não é? É um bocado assim. Muito bem. Yeah. Reformular a fiscalidade da habitação, nomeadamente implementando políticas fiscais atrativas para investidores nacionais e estrangeiros com redução de impostos sobre a propriedade. Estamos a falar de casas sobre a propriedade? Vamos, sim. Ou de empresas também? Ou é só casas? Habitação. Ou seja, isto é uma medida com o objetivo de estimular o investimento da habitação, não é? Em imobiliário. Ou seja, esta medida não é assim muito, é pessimamente em termos de popularidade. Portanto, só não tem uma lógica popular. Eu percebo o racional, é estimular a construção. Portanto, ao mesmo tempo tinhas que reduzir a burocracia, talvez, sim, está na mesma. Talvez a iniciativa liberal faça uma coisa dessas. Eu tenho aqui do Chega, o Chega é mais uma bandeira do Chega. O que é que tu achas que é? Meio burro? Eu acho que seria uma meio burro, ou seja, porque assim, tens que estimular as casas e não é fácil. Tens que estimular o investimento em casas, então tinhas que fazer simplificar as cenas e o caraças e ver se o pessoal bota dinheiro a fazer casas, mas eu não sei se isso reduziu o custo das casas. Assim, quando a oferta reduz o custo da casa, ou seja, tinhas que ser uma artimanha, atraías o pessoal para investir e depois eles tinham rentabilidades baixas. Mas sem dúvida que aumenta o parque habitacional. Agora não. Mas também também tem segundas consequências, que é, se as outras regras não se organizarem, tu fazes então se calhar ainda mais especulação no mercado imobiliário. Sem dúvida alguma, pois fazes. Não sei, é complicado, mas eu percebo o racional, percebo a cena do liberalismo, menos impostos, é a minha visão, não é? O que é que depois há aqui muitas medidas que é difícil de colocar aqui, porque muitas dizem assim: revisão das taxas e escalões de IRS. Certo, mas como? E o como é mais importante. Mas há aqui o como é que é importante. Vão aqui simplificar. Se for para simplificar, eu sou a favor, não é? Vão aumentar? Vão diminuir? Não sei quantos escalões, se calhar não é daqui. Temos 300 mil escalões e pronto, e é o euro. Mas há aqui uma medida que a gente vai ter que pôr, pelo menos temos uma aqui, que é a colocação de mais habitação no mercado. No mercado, se é no mercado, supõe-se que seja privado, não é? Mas eu não percebo qual é a medida concreta. Ou seja, as casas não aparecem por decreto, isso não existe, meu. Pronto, é isso, é colocação de mais habitação no mercado. Tu és a favor ou contra? Vamos ter que pôr esta vamos ter que pôr só para fazer aqui. Assim, dita dessa forma, é uma cena mesmo zombie, meu. Sabes o que eu quero dizer? Ou seja, tipo, olha, eu quero que os portugueses tenham mais dinheiro.
Tipo, Pode ser injusto. Vamos pôr, depende da forma. Vamos pôr como meio-meio, porque nós não temos informação suficiente. Pode ser? não exageres. Ou seja, ok. não exageres porque assim, pronto, não tens informação, mas vale então não pôr nada, porque dizer isso é mesmo burro. Tinhas que dizer quais são as medidas concretas. É isso, é isso. Mas pronto, isto é uma análise do jornal, não é difícil. O líder do PAN pode ter dito. E Tinhas o que ver jornal- os programas, mas tu és um preguiçoso. Mas diz. Não há programas, eu procurei os Ah, não programas. há. Não há, se soubesse eu trazia, se não tinha lido o programa, achas que eu ia buscar Já disseste no princípio, estou a brincar sobre contigo. discursos? Estou a brincar contigo. sobre discursos? Não, eu queria. Descida de 582 euros de IRS, no IRS através de dedução específica. Sabes o que é dedução específica? A dedução específica é aquelas cenas tipo vais ao médico e Isso. deduzes X que gastaste. Meu, mais uma vez, é uma coisa para enganar tolinhos. Portanto, é uma medida que é um esquema, não é? Porque mais valia simplificar o IRS. Portanto, não querem simplificar, querem na mesma dominar e sacar o máximo de dinheiro possível e controlar para onde é que esse dinheiro vai. Portanto, tem que ser uma medida socialista. Ao mesmo tempo atrai pessoas, portanto eu diria que pode ser desde o PS, a AD, o Chega e Ainda não acertaste nenhum. eu diria que são esses. Os outros seriam um bocado BE mais e agressivos. livre. Quem? O BE e Livre? BE, Bloco de Esquerda e livre. Ok. O que é que tu consideras uma medida aqui? Não é reduzir impostos, portanto é uma medida de meio burro, acho eu. É uma coisa positiva. Aqui? Sim. Só não é mesmo incrível porque não é diretamente no IRS, não é? Agora, depois depende, é para toda a gente ou é só para um grupo? Porque à medida, quanto mais constrangimento começas a colocar, mais ela desce de nível, percebes? Agora eu acho que concordo com isso, não é? Ok. Alcançar os 10% de habitação pública. Isso não vale nada, meu. Ou seja, percebes? Isso é uma coisa para tolinhos, meu. Dizer assim, vamos alcançar 10% de... Como, meu? Vais pagá-las? Vais comprá-las? Diz-me como é que vais fazer, não é? Eu diria que isto é uma medida, mais uma vez, socialista, absolutamente. Habitação pública, a maior parte das vezes dá merda. Eu diria que é PCP, Bloco de Esquerda e Livre. E é uma medida... É livre. É zombi, não é? É uma medida zombie, porque mais uma vez é fazer um partido, um sistema socialista absoluto. Tenho aqui uma que diz só assim. Alívio da carga fiscal. 0.01. Não interessa. Alívio da carga fiscal. O meu livro da carga fiscal é uma medida a guru. Boa. É o que eu acho. Não tínhamos uma do PAN, que eu não tinha visto esta do PAN. Agora, se for a livro da carga postal 0.01%, ou seja, não acredito que o PAN faça medidas desse tipo, ou seja, O PAN é centrista. mas dizer assim do tipo alívio, ou seja, não diz concretamente o que vai fazer. Isto aqui, há adultos na casa ou é só, sabes o que eu quero dizer? Eu não estou a dizer que é o caso, eles se calhar até têm isso, tu se calhar não conseguiste encontrar, eles dizem basicamente. Diz assim, do lado do PAN ainda não foram conhecidas muitas medidas concretas, sendo salientar algumas intenções já anunciadas pela porta-voz Inês de Sousa Real para as próximas eleições. E a primeira é alívio da carga fiscal. Portanto, eu não tenho qualquer contexto, é isto que eu tenho, é com isto que estamos a trabalhar. Eu acho bem aliviar a carga fiscal, muito bem. Muito bem. E o resto acho que não é. Deixa-me só ver aqui se há aqui mais alguma que seja principalmente económica, que são essas que nos interessam. Ok. Repor o tempo de serviço dos professores gradualmente ao ritmo de 20% anuais ao longo de 5 anos. Isso basicamente é aumentar os ordenados, não é? Portanto, é uma medida populista, mais uma vez uma medida socialista, não é? Portanto, PS, AD, Chega, seriam os partidos que mais operam nessa área. É uma medida, mais uma vez, de meio burro. É uma medida aumentar o custo do Estado. Eu percebo o raciocínio, mas é para ganhar votos. Não, eu seria uma medida meio burro. É como onde é que pusemos polícias? Não, para baixo. Onde é que pusemos polícias? Foi meio merda. Era igual. Porque assim, vais aumentar isso, vais aumentar a despesa. Ou seja, vais aumentar a despesa, vais ter que ir buscar impostos. Ou seja, percebes? Ou seja, a economia tem que funcionar, ela tem que se alimentar sozinha. Nós já temos um peso tão grande do Estado e tu ainda queres aumentar mais.
Ou seja, mas eu percebo que as pessoas querem mais dinheiro e querem as suas merdas, meu, é normal. Agora, claro, que solução é que é para o país, não é? Diz-me tu. Ou seja, depois de estares neste nível de. Eu é que vou dizer ao guru? Impossível. Sim, imagina, depois de estares neste nível de está tão capturado, como é que resolves isto? Isso. Não é? Não resolves, vais Mas há 7 aguentando. coisas, eu acho que há 7 coisas que tu podes fazer. 7. Diz. 3 Ave Marias e 4 Pais Nossos. Exato. E esperar que a economia numa entre recessão para esta merda não arrebentar toda, não é? Isso. E esperar que não fique cada vez pior e que os jovens não saiam daqui. E esperar que. Não, é ter esperança e temos que ter. É aguentar, pessoal, vamos nessa. Aguentar e botar no socialismo, porque isto aqui é do socialista. Não há diferença. Siga, virou. Possibilidade de professores reformados regressarem ao ensino acumulando com pensão. Espera, mas nós temos um falta de. verdadeiro programa de recuperação de aprendizagens. O quê? Possibilidade de professores reformados regressarem ao ensino acumulando com a pensão, certo? Para um verdadeiro programa de recuperação de aprendizagens. The fuck? Ou seja, tu estás a dizer que nós temos cada vez menos crianças e os professores já recebem pouco. Há por falta de professor, não é? Não sabia disso. Não sei, meu. Essa medida é realmente uma medida tirada do chapéu. É daquelas medidas que está distante, estás a perceber? Ou seja, tu queres dar uma curva grande, às vezes aprecia-me isso muito, muito na prosa, que é, eu quero fazer isto na prosa, quero atingir este resultado. E então vou por aqui, virar à direita, virar à esquerda, depois ando 300 metros, subo as escadas, desço e depois vou chegar lá. E eu, meu, fogo, não pode ser, meu, tens que arranjar uma coisa mais simples. Eu acho que isto é uma dessas medidas. Portanto, eu nem percebo, por isso chamo-lhe meio merda, porque eu não compreendo. Merda, okay. Quem faz uma coisa destas, juntar as reformas e pagar, não sei o que mais, sei lá, o AD. É o AD? Iniciativa Liberal. Não percebo o que é que eles querem fazer. Sim, Ou seja, mas não sei, a falta de professores. O que é que eu acho? Mas vai aumentar a despesa. Vai aumentar a despesa. Ou será que eles querem reduzir as reformas e dar dinheiro? Assim ninguém aparece. Ou seja, não percebo. Não, é como há com a reforma, é como há com a pensão. É como há com a pensão. Pronto. Diz aqui como há com a pensão. Ou seja, a Iniciativa Liberal tem propostas para aumentar a despesa e propostas para reduzir os impostos. Ou seja, um bocado, não sei. Pronto. Vamos nessa. Agora vamos à melhor, aquela que para mim é melhor. Que é, esta é melhor, eu acho que esta vais gostar bastante. Yeah. Criação de um rendimento básico incondicional. Criação, isso é uma medida de primeiro mundo. Eu acho que vamos mais tarde ou mais cedo, quando tivermos os robôs a trabalhar, vamos ter isso. E a AI é um robô. Estamos a caminhar para isso, onde ninguém vai precisar mais trabalhar, onde finalmente seremos comunistas e vai funcionar. Portanto, não estamos ainda nesse momento. Portanto, essa proposta diz que quer fazer agora. Criação desta legislatura. São promessas para esta legislatura. Propostas da Totó. Portanto, a medida em si vai ter lógica no futuro. Neste momento é mesmo zombie. Portanto, é uma coisa que vem isto deve ser algum estudioso, deve ser tipo livre. Isto é uma coisa de teóricos que leram uma cena na net estás a perceber? E leram 2 ou 3 estudos e acham que o mundo já está aí e que não tem ligação nenhuma com a realidade. No futuro, sem dúvida, é que eu acho que isto vai acontecer. Neste momento é mesmo a totó, é para dizer que sou diferente e que um é diferente é melhor. Não é? Agora, não tenho mínima noção. É para uma elite intelectual de esquerda. É para uma elite intelectual de esquerda. De esquerda que não tem a mínima noção do que é fazer contas numa mercearia. Ou seja, é desse tipo, estás a perceber? Com todo o respeito que tenho, uma medida destas revela mesmo tantos problemas para resolver e. Estás a perceber? Ou seja, os médicos não ganham dinheiro nos hospitais, os polícias estão a clamar, as pessoas estão a clamar, mas a solução é. é demais. É mesmo a circo. Mas... esta não é bem económica, mas eu acho que é importante. Encurtar para menos de metade os prazos da justiça administrativa. Assim, o que é que posso encurtar? Encurtar como? O que é que vão fazer? Não dizem? Nada. Não sei, não diz aqui. Portanto, os prazos, não é? Para o tribunal responder, se não responder, fica já resolvido. Uma coisa desse tipo. Será que se faz justiça? Não sei. Portanto, eu diria, quem se preocupa muito com estas cenas, tribunal administrativo, foi o que disseste? Sim. Porque neste momento o tribunal administrativo acho que demora para tipo uma década.
Portanto, se cortares para metade, vai para 5 anos. Portanto, eu diria que seria uma medida talvez da AD, do Chega, que se preocuparão mais com esses temas. E ele. E ele, pronto, exato, também pode ser, acredito. Só que parece um bocado totó. Eu diria que é meio merda, porque assim, encurtar, eu preciso de medidas concretas, não é? Sem dúvida. Mas também não tiveram tempo de fazer o programa, é verdade. Ninguém fez, está bem? Não foi só eles que não fizeram, ninguém Mas fez. cara, se não tiveram Na tempo. altura em que estamos a gravar isto, porque entretanto agora já saíram 3 programas ou 4. Ok, mas estou a dizer, mesmo assim, caraças, meu, foi assim tão difícil fazer um programa? Tu já, se tens um partido, não tens de ter um puto de um programa já instalado? Mas vai ser escrutínio. Não é assim que funciona. Estive lá, não é? Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Mas para, pensa assim, eu tenho um partido, eu tenho que ter um programa sempre online para dizer o que é que eu faria se fosse eleito. Não é assim que funciona, não é assim que funciona. Em Portugal, pelo menos não é assim que funciona. Yeah. Não. Okay. Só quando chega às eleições, normalmente o PS, por exemplo, funciona assim. Eu aí percebo, tu chegas às eleições e vais dizer assim: como é que se ganha votos? Então vais ver o que é que está mais na moda e vais. Eu percebo que seja assim. E tem lógica. Olha, como nós temos um conteúdo sobre a SNS, que nesta altura não sei se já saiu ou não saiu, mas de qualquer maneira aqui vai. Criação de uma carreira de medicina dentária no SNS. Eu acho sim, ou seja, nós não temos problemas suficientes no CNS. Nós o que precisamos é criar mais um. Estás a ver? Portanto, é uma medida, mais uma vez, populista de quem não sabe o que é gerir. Portanto, eu diria. De quem? Eu diria que seria do Partido Socialista, do Bloco. Bingo. Não é? Do quê? Bingo. Partido Socialista, bingo. É criar mais uma confusãozita e a partir de agora. Mas acho que. Meio bosta? Não, eu acho que a medida. Eu acho que é uma medida tipo. Eu percebo o racional, porque os dentes é uma cena boa e importante. Sem dúvida alguma. Não, pronto, eu como tenho. Mas como é mais confusão, põe no meio. É no meio. Meio? Ou seja, não tem lógica tu não teres dentista no Serviço Nacional de Saúde se tens este CNS incrível. Agora, é um problemazão grande para resolver. É mais uma confusão. Portanto, eu se calhar punha meio merda. É meio merda, porque nós temos tantos problemas. Não faz sentido. Neste Muito momento eu só instalava coisas dessas quando resolvesse os problemas da casa, não é? Agora com tantos problemas. Então, o que é que nós temos? Temos aqui como medidas gurus a Iniciativa Liberal 2 vezes, a AD 2 vezes, o Chega pelo menos uma e o PAN numa, se bem que acho que era genérica, não me recordo, que era só baixar a carga fiscal, depende de como. Com medidas meio burras, ou seja, a segunda coisa melhor, temos 2 do Bloco de Esquerda que eu não estava à espera, temos 2 do Chega, temos 2 do Partido Socialista, uma do PCP e uma do LIVRE, claro que é quase tudo a mesma medida ali uma delas. Meio temos Iniciativa Liberal e Partido Socialista. Meio bosta, temos 2 da AD, 2 do Chega, 2 da Iniciativa Liberal e 2 do Partido Socialista. E engraçado como zombie é tudo do centro-esquerda para a esquerda, não é? Porque o zombie tem que ser uma medida mesmo zombie, não é? E nenhum partido que tenha o mínimo de relevância se arrisca a fazer uma. Repara, estes partidos, quanta porcentagem é que têm? Sabes o que eu quero dizer? Tipo, pois é, são os que têm menos, pois é verdade. Só mesmo partidos totós é que fazem uma coisa dessas, partidos que ninguém leva a sério, é que se arriscam a fazer medidas deste tipo. E este pessoal, PCP, Bloco de Esquerda, ali, vão todos competir por este eleitorado sem informação, que não tem visão económica, nem percebem como é que o mundo rola. Portanto, o Partido Socialista, tudo que seja mais lógico vai logo buscar, rouba tudo, e muito bem. Portanto, o Partido Socialista tem secado estes partidos e foi uma estratégia boa quando fez governo com eles, ou seja, dividiu os prejuízos e foi inteligente. A política, o Costa foi muito inteligente. O Costa fortaleceu muito o PS à esquerda, não é? E no centro, não é? E empurrou cada vez mais o AD para a direita e o AD não quer ir. Então o AD fica sem programa, fica sem nada para dizer. O Chega está ali a roubar tudo. Mas nós agora. O pessoal muito bem o centro, não é? O Costa ocupou muito bem o centro mesmo, parecia. O centro, que em Portugal é socialismo, não é? Eu diria que. Repara que. Eu quando falo em socialismo, repara que falo em 3 partidos, não é? 4. Na realidade, 3, se pensar. 3, que é o AD, o PS e o Chega. Porque, e repara que são os partidos que têm mais votos, de longe. Ok? E então tu percebes o país, o que é, não é? O país é um país socialista. Se quiseres ter votos, tens que ter políticas socialistas. Se tiveres políticas comunistas, vais ter só com uma fração muito baixa dos votos e
e vais andar ali sempre a penar. E consoante quantos partidos chegam para a esquerda, menos votos tens e podes até ser eclipsado. Por isso é que eu acho que estes votos da esquerda, do comunismo a secar, principalmente por causa dos velhotes morrerem e de outras pessoas que são muito de apoiarem a imigração, que também afasta uma parte da população com menos formação económica e mais simples em termos de cognição nessa área. E eu vejo uma tendência muito má para esses partidos mais extremos à esquerda. Agora, Sim. o partido que eu consideraria mais extremista em Portugal é definitivamente o Iniciativa Liberal. São mais extremistas. E ninguém se chama extremistas, é curioso, não é? Só se chamam radicais. Eu seria radicais para o que é português, porque lá fora. Era de esquerda. Lá fora Por exemplo, a Iniciativa Liberal nos Estados Unidos é de esquerda, percebes o que eu quero dizer? Sim. E para mim, eu chamaria a Iniciativa Liberal o partido menos socialista de Portugal. Mas eu percebo também, porque o que é que se passa? Então estás a dizer que o espectro político em Portugal só vai quase de socialista, não é? De socialista para stalinista. Sim. Não é? Vê-se, repara, porque a Iniciativa Liberal pode haver algumas pessoas lá que querem ser mais liberais em termos económicos, mas existe uma impossibilidade, que é a estrutura do país. E então têm que ser muito mais moderados, e essa moderação acaba por se tornar outra vez socialista, porque eles não, qualquer medida que possa ser instalada é logo impossível de instalar. Eu não digo que seja impossível, porque nada é impossível que se me possa mas é uma acontecer. volta muito grande. Mas é difícil, meu. E depois, ainda por cima, com o sistema demográfico português, a entrada da imigração, ainda torna mais impossível. Vocês já sabem que eu tenho. Para mim, Portugal já acabou em termos de possibilidade de se tornar, de continuar a ser Portugal, ou seja, vai ser um Portugal novo, com tudo de bom e tudo de mal que tem. E eu não vejo problema nenhum. Eu sou como o Jorge Jesus, eu chego a Portugal e digo: já não é o meu país. Sinto mesmo isso. Eu percebo o que é que o senhor sente, e ele expressa nas suas palavras o que sente. Não tem a ver com imigração, tem a ver com muito mais do que imigração, percebes? Tem a ver com o modo de vida, tem a ver com todas essas coisas que estão a ser alteradas. E então, tu a cortares essa ligação, tu vais ter gente muito competente que vai começar a sentir que eu estar num sítio onde ganho muito mais dinheiro, a sensação é a mesma. Então podes correr o risco de a diáspora portuguesa se transformar numa coisa mesmo brutal, muito mais do que agora. E aí Portugal acaba. E pronto, nós vimos aí dados de 30% dos jovens abaixo dos 40 anos, acho que eles já estavam fora do país. Isso é uma cena incrível. Tão negativa. Eu queria deixar aqui duas notas que eu acho que são importantes. Manda. A primeira é: este vai ser um conteúdo que vai irritar muita gente, como é óbvio, porque nós batemos em toda a gente. Sim, e se calhar dizemos muitas asneiras, não é? Sem dúvida alguma, essa é outra, acho que é importante. O que eu queria que tomassem em consideração é que na altura em que nós estamos a gravar, só tínhamos promessas. Nós estamos a gravar isto, até podemos dizer o dia, não é? Eu acho que isto vai demorar uma semana a entrar, 6 de fevereiro, não é? Sim, pelo menos uma semana. Portanto, não temos programas ainda no momento em que isto é baseado num artigo. Ou seja, isto já é a leitura sobre o que foi dito. É uma interpretação já, não é? Exatamente, já é sobre. Mas eu acho que está coerente, ou seja, as medidas estão um bocado ligadas ao que os partidos sentem e dizem, não é? Ou seja. Mas faltam se calhar aqui algumas, entretanto já foi dito, se calhar nesta semana já foi dito outras coisas, etc. O que é que eu propunha? Propunha que voltássemos a repetir isto quando tivéssemos todos os programas. É uma boa ideia, mais para a frente, não é? Mais daqui no fim do mês. Eu acho que sim. É uma ideia gira. Eu acho que é fixe, e também é fixe para o pessoal compreender que na realidade não vai mudar nada. Ou seja, volta quem gostares, quem tu te identificares, porque, o que é que vai mudar? Sabes o que eu quero dizer? Ou seja, sinceramente, vai ser tudo muito lento, vai ter um impacto. Vamos ter muita mais influência do que se passa lá fora do que políticas internas aqui. Agora, tudo pode acontecer. Haja esperança. Não é, Milton? Haja esperança. Que venha a inteligência artificial e que a produtividade seja tanta que não dependa da competência de quem está à frente no poder. É isso mesmo. Essa é a solução. A solução é tecnologia. Sem dúvida. Alguma. Muito bem. Olha, obrigado, Miguel. Obrigado. Um abraço. Fica bem, meu Deus. Tu queres estar na ponte do comando para ver onde é que eu ando, talk about
about zombies and about feelings. Até ficas meio burro como o Mike Billings.